No 12, nós vamos meditar aqui uns 20 minutos na vida do nosso pai na fé, Abraão. Nós vamos lendo, e quando nós olhamos para a vida de Abraão, meus irmãos, em suas ações, nós vemos a fé que estava internalizada no seu coração, na sua vida. Bem? E aqui no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Abraão não conhecia Deus. Nós sabemos que esse homem era descendência de Sem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. Abraão é descendência de Sem. Mas nessa altura do campeonato aqui, da história da humanidade, a família de Abraão em Ur dos Caldeus já havia se envolvido na idolatria. A sua família adorava deuses como o sol, a lua, fazia obras de artes, imagens e culto. Deus chama esse homem no capítulo 12, e uma coisa que eu creio, irmão, não importa onde esteja essa pessoa pode estar numa cultura africana, ou numa cultura asiática, ou numa cultura indígena, não importa. Se há sinceridade no coração dessa pessoa em conhecer a Deus, mais dia menos dia, Deus se revelará a esse coração. E é isso que aconteceu aqui no capítulo 12. Olha só a dinâmica da fé desse homem. Eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque na segunda parte dessa mensagem, eu vou mostrar para você rapidamente o porquê que a nossa fé precisará ser uma fé viva, ser uma fé ativa, ser uma fé dinâmica, para que a gente não esmoreça, desanime, queira entrar na caverna, queira entrar em depressão, ou queira pedir a morte. Vamos precisar de uma fé viva e ativa para viver um dia após o outro, porque ninguém aqui é peru. Ninguém vai morrer no véspera de Natal, não. Nós vamos morrer no tempo determinado de Deus. Então, para isso, vamos precisar dessa fé em nosso coração. Acreditar por mim, acreditar de repente pela minha família, e você, acreditar por você, e acreditar pelos seus filhos, e acreditar pela sua casa. Amém? Então, veja só. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus se revela, Deus dá um direcionamento. Aqui nós temos uma ação vinda da parte de Deus. E agora Deus espera uma reação de um homem. E essa reação poderá ser positiva ou negativa, dependendo de quê, meus irmãos? Da confiança, da maturidade, da fé dessa pessoa. E a partir do verso 4, nós vemos aí a reação desse homem. Assim
partiu, presta atenção nos verbos que revelam a fé, nos verbos que revelam a confiança, nos verbos que revelam a maturidade e a segurança desse homem na soberania de um Deus que ele nem conhecia direito, praticamente nem conhecia. E assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e tomou também todos os bens que haviam adquirido. Tomou também as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Amém? E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha ao lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então você nota o dinamismo, a dinâmica, a ação. Abraão tinha fé? Tinha fé. E o que prova que ele tinha fé? Suas obras, suas atitudes. Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, depois de 1000 anos, 2000 anos, aí 3000 anos, o testemunho no capítulo 11 acerca do nosso pai da fé, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, primeiro, obedeceu. Segundo, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. 9. Pela fé, Abraão habitou, fez morada na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Sua esposa, pela fé também, a mesma Sara, recebeu o poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam todos, tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, a grande promessa, Jesus Cristo, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Então, nós aprendemos com o nosso pai na fé, Abraão, o que? A obediência, o dinamismo de sair, o dinamismo de habitar,
o dinamismo de edificar um altar, o dinamismo de construir. Nós cremos nisso. Nós cremos nessa dinâmica. Então, meus irmãos, a fé conquistadora, a fé que vence o mundo, é essa fé que será revelada com as nossas obras, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com as nossas práticas no dia a dia. Lá em Tiago está escrito: alguns dizem que creem em Deus, até os demônios creem em Deus e estremecem. Ou seja, até os demônios acreditam em Deus, até os demônios têm um certo conhecimento de Deus, até os demônios sabem acerca de Deus, mas estremecem. Essa fé do medo, essa fé que condena. Demônio, crê em Deus, eu creio em Deus, mas eu bem sei que já estou condenado eternamente. É uma fé, é uma confiança. Mas não é essa fé conquistadora que vai sustentar a igreja nessa caminhada. Não é essa fé demoníaca que sustentou a vida de Abraão ao sair da sua terra. Não. O que sustentou Abraão na sua caminhada de fé foi essa confiança plena no governo de Deus, na soberania de Deus, no comando de Deus, no controle de Deus, da vida dele, Abraão, no controle de Deus sobre a minha família, a família de Abraão, no controle de Deus sobre as nações, porque Deus prometeu dar a ele uma terra, e naquela terra tinha gente, entre aspas, aquela terra tinha dono. Mas eu não quero nem saber se essa terra tem gente ou não. Se Deus prometeu me dar essa terra, eu vou avançar obedecendo, porque Deus é Deus. Eu não pedi para Deus me prometer uma terra que tem gente morando, mas se Deus prometeu, eu vou avançar, eu vou obedecer, eu vou acreditar, eu vou fazer o que eu posso fazer. Abraão acreditou tanto no filho da promessa, acreditou tanto que precisava de um herdeiro, que ele coabitou com a egípcia Agar. Ele acreditava demais, acreditou demais. Deus ia me dar, deixa eu falar o filho aqui, né? E se precipitou. Por quê? Porque às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Kairos de Deus não é o nosso cronômetro, não é o nosso cronos. Deus é Deus. Então, nós aprendemos com Abraão essa realidade. Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre essa cidade, sobre os habitantes dessa cidade, sobre o estado de Mato Grosso, sobre a nação brasileira. Deus é soberano, aleluia. E Ele vai levantar e vai usar os vasos que Ele quiser. Deus usou Ciro, um estrangeiro, um idólatra, usou Ciro, um persa, para quê? Para ser um instrumento libertador do povo de Israel do cativeiro. Deus usa quem Ele quer. Para Deus cumprir uma promessa na minha vida ou na sua vida, Deus pode usar um ímpio, Deus vai usar um incrédulo, Deus vai usar alguém de uma outra nação. Se for preciso, Deus moverá os 4 cantos da terra para cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas. Mas eu preciso acreditar, eu preciso confiar. Amém? Então, em Hebreus capítulo 11,
1 está escrito que, 11 pode projetar? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, e a convicção de fatos que não se veem. Isso aqui é um conceito de fé muito lindo, muito bonito. Mas o que diz a palavra de Deus? Que o justo viverá pela fé. Enquanto a gente viver nessa terra, nós vamos viver exercitando a nossa fé. Então, meus irmãos, a fé conquistadora, a fé vencedora é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, a convicção de fatos que não se veem, a prova das coisas que não se veem. Amém? Você vai precisar dessa fé para viver um dia após o outro da sua vida nesse restante de ano, para você viver em 2023 e assim sucessivamente, para você viver em 2024, 2025, 2026, 2027. Você vai precisar dessa fé viva, dessa fé conquistadora, dessa fé que tem um fundamento, dessa fé que crê na palavra, dessa fé que confia em Deus, dessa fé que acredita que o nosso Deus Criador é soberano e está no controle da história da raça humana e das nações, dos governos e da igreja. Você vai precisar dessa confiança. Estamos terminando o mês de setembro. Nessa semana, o presidente da Rússia fez uma convocação lá no seu país, convocou 300.000 reservistas. Você sabe o que é 300.000 reservistas? É mais que a população de Várzea Grande. 300.000 reservistas, pessoas que já serviram no exército, para receber treinamento, para estar em prontidão. Esse conflito já se arrasta por 6 meses, e cada vez a coisa fica mais nervosa. Precisamos estar conscientes de que estamos nesse contexto. A igreja está nesse contexto. A igreja não está numa bolha. A igreja está numa bolha espiritual, mas essa bolha espiritual está aqui na terra. Amém? Você tem que comprar, você tem que vender, você tem que ir ao mercado, você tem que pagar imposto. Tudo que você compra já paga imposto. Você tem que pagar transporte, comprar combustível, a indústria tem que produzir, e a igreja está envolvida nesse contexto. Mas, meus irmãos, digo uma coisa para vocês: se amanhã vocês ouvirem no noticiário que alguém chegou ao ponto de soltar uma bomba nuclear, não fique surpreso. Não é o fim do mundo. Você não vai morrer por causa disso. Você fica longe, do outro lado do mundo. Mas você precisará de confiança no seu Deus para conduzir a sua casa, para conduzir a sua família, para conduzir os seus negócios. Estamos vivos, temos que continuar exercitando a nossa fé, levantando pela manhã, indo, saindo para trabalhar e assim por diante. Isso é fé. Agora, no dia 26, a NASA pretende desviar um asteroide que passará próximo da Terra. Pretende lançar um satélite, arremessar um satélite contra essa pedra gigante. Se der tudo certo, amém, glória a Deus, beleza. Se a pedra vai quebrar, não sei. E se quebrar? E se cair um pedaço no planeta? Precisamos estar vigilantes
conscientes de que nada acontece sem a permissão de Deus. Sempre assim. Algumas pessoas têm sonhado com tsunamis na costa brasileira. Tsunamis, água subindo a 2, 3, 4 metros, invadindo o litoral, mais de quilômetro. Se não acontecer nada disso, meus irmãos, amém, glória a Deus, melhor ainda. Mas se acontecer, meus irmãos, vamos precisar dessa fé viva em nosso coração para declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, precisamos estar fundamentados nessa palavra, nessa realidade. Comentando o discipulado com os homens terça-feira, que existe um zoom em relação ao dia 24 de setembro, que é sábado. 24 de setembro. Como vocês sabem, o Papa deu uma ordem para todas as regionais católicas do mundo, que têm aplicações financeiras esparramadas nesse mundo, pegar todos os recursos e enviar para o Banco do Vaticano. Por quê? Não sei. Até o dia 30 de setembro, todos têm que enviar para o Vaticano. Por quê? Não sei. Aí já saiu uma vertente do que pode acontecer. Alguém disse que ocorrerá no dia 24, vamos esperar para ver, um grande apagão, principalmente nos Estados Unidos da América. O que é apagão? Energia elétrica e provavelmente internet. Se não acontecer, meus irmãos, nada, amém, glória a Deus, aleluia. Sábado nós estaremos pela manhã no Corplex, à tarde tem reunião, à noite tem Corplex, da IBNPDE, vamos estar lá. Fé, vamos estar em movimento, vamos estar fazendo o que tem que fazer. Mas se acontecer, irmãos, alguma coisa, se você ouvir algumas coisas extraordinárias no noticiário, coloque a sua fé em ação, em atividade. Mova-se no mundo espiritual. Você é profeta de Deus, sacerdote do Deus vivo, você é boca de Deus para ministrar. Por quê? Porque de repente alguém vai se espelhar em você, porque de repente alguém vai se agarrar a você, porque de repente alguém vai querer se refugiar em você, porque não vai enxergar Deus, vai enxergar você, vai ver Deus na sua vida. Então coloque a sua fé em ação, não deixe a esperança morrer. Sem falar em tantas outras coisas que podem acontecer com as nossas eleições. Na verdade, temos que orar para Deus repreender todo espírito de baderna, de anarquia, de violência, em relação ao resultado das eleições. Então, mas nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Nenhum fio da nossa cabeça, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cairá sem Deus saber, sem Deus ver. Então Deus controla tudo, Deus vê tudo. Onde está a nossa confiança? Todo aquele que nasceu de novo, que nasceu de Deus, vence o mundo. Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas, fatos do mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Exerça a sua fé em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.